Amém, amém. Amém, Pedro. Vai ele. Já está correndo por aí. Gente, muito bom dia. Se vocês quiserem chegar para frente, não me incomodo não, viu? O sol está escondido no fundo. Hoje de manhã eu fazia minha devocional e eu tenho seguido um plano de leitura bíblica proposto por um aplicativo de celular que propõe vários planos, e esse é a leitura da Bíblia em um ano. Eu venho lendo ela desde o começo desse ano. E ele faz composições entre textos com assuntos parecidos, do Antigo e do Novo Testamento. E hoje ele estava passando comigo pelo livro de Êxodo, um livro onde o povo de Deus foi liberto da escravidão. Depois de 400 anos aprisionados, eles foram libertos. E essa libertação veio em função de um clamor. Esse clamor foi realizado pelo povo por estar escravizado. E Deus ouve o clamor do seu povo e lembra da aliança que ele tinha com esse povo, a qual ele fez lá no comecinho do livro de Gênesis, capítulo de número 12, e com reforço no capítulo 15, onde ele convida Abrão para começar o povo dele. E Abrão parte numa jornada que até então ele não sabia para onde era, a terra prometida deles. E essa aliança, quando chega no capítulo 15, ela é reforçada pela parte de Deus. E existe um fato ali naquele momento do capítulo 15 que é importantíssimo para o nosso entendimento hoje, para falar de transformação. Na hora de selar a aliança, quem sela aquela aliança é Deus, não é Abrão. Apesar de Abraão ser o chamado, ou todo o clã, e posteriormente toda a descendência, quem sela a aliança é Deus. Saber disso, nos ajuda a entender a referência da nossa fé e o motivo pelo qual nós temos que ser transformados. Por que eu digo isso? Eu digo justamente porque, como a gente vem conversando ao longo do mês, a gente vem trabalhando essa ideia de que o conceito de espiritualidade cristã, ele mudou na segunda metade do século XX, e para não me ser repetitivo, aí vocês podem recorrer às mensagens anteriores, ele mudou de homens e mulheres que buscam a solução dos seus problemas profundos em Deus, para homens e mulheres que buscam a solução dos seus problemas em si mesmo. A comunidade, ela deixa de ser uma comunidade religiosa, a sociedade, e passa a ser uma sociedade terapêutica. Então eu vou atrás daquele Deus que possa resolver meus problemas a partir da minha percepção. O que isso tem a ver com Gênesis capítulo 15? E o livro de Êxodo? Tem tudo a ver. E eu vou explicar por quê. Porque quando eu lembro que não fui eu que selei uma aliança com Deus, mas foi Deus que selou uma aliança comigo, ele se torna a referência da aliança. Quando eu lembro que foi Deus que selou uma aliança comigo, ele se torna a referência da aliança. E essa referência vem aparecer mais tarde, logo depois da libertação, que o povo atravessa o Mar Vermelho, e aí eles param para celebrar. Até um capítulo muito lindo de Êxodo 15, e um capítulo onde até Miriam junta com outras mulheres e começam a cantar e louvar a Deus por causa dessa libertação. Mas o que me chamou a atenção na minha devocional hoje, exatamente nesse capítulo, é que na hora que eles começam a falar da libertação, eles não falam do que eles vivenciaram. Eles começam a falar do que Deus fez. Então eles começam a falar que esse Deus é grandioso, que Ele nos liberta, que com força tu levas a tua santa habitação. Eles começam a usar referência da sua adoração à pessoa de Deus, e não o fato de terem sido libertados de algo. Essa comunidade terapêutica faz muito diferente. Ela faz muito mais questão de contar do que ela ganhou, falar a respeito do que ela ganhou, do que falar a respeito do Deus que vem conduzindo ela ao longo da história. Quando eu busco a solução dos meus problemas em Deus, eu falo de um Deus que tem poder, autoridade, autonomia e soberania para fazer o que Ele quer. Quando eu busco a referência em mim,
para fatos bons que acontecem na minha vida, eu começo a contar muito mais do que aconteceu na minha vida do que da pessoa de Deus que fez algo na minha vida. E isso tem tudo a ver com a questão da transformação, que é o nosso tema. Porque Jesus nos faz um convite enfático a viver uma transformação de vida a partir do conhecimento e da vivência com Ele. Existia uma coisa também, voltando anteriormente, eu não tinha planejado nisso hoje, tanto que vocês estão vendo que eu nem estou virando PowerPoint, né? Existe uma coisa anteriormente na questão daquele povo que viveu 400 anos no Egito. Eles entraram em 70 pessoas, lá na época da fome, ficaram lá 400 anos, entraram através da pessoa de José, que era o segundo homem mais importante do Egito, e entraram como um povo vindo, olha que coisa curiosa, você já parou para pensar? Havia fome na Terra Prometida. Havia fome na Terra Prometida. Então, às vezes, na Terra Prometida vai ter fome. Havia necessidade, havia carência. O fato dela ser prometida não quer dizer que não havia problema, dificuldade existencial, que o povo não vivia problema. Quando eu tenho um Deus como referência da minha vida, eu não tenho nenhuma dificuldade em haver fome na Terra Prometida. Porque eu sei que Deus está onde está, fazendo o que Ele continua fazendo e sendo o que Ele continua sendo. Quando a referência sou eu começo a me incomodar com as coisas que faltam na minha vida. Entendeu? Só que Deus deu uma solução. Levou-os para o Egito, onde José já estava à frente, muitos anos governando e separando o mantimento para toda a região. Quando eles chegam lá, eles vivem lá 400 anos e começa o texto de Êxodo mais tarde de uma forma muito curiosa. Ninguém já lembrava quem era José. E o povo era muito grande, de 70 vai para mais de 1 milhão de pessoas, e aquele povo estava sendo oprimido justamente por ser um povo poderoso. E o faraó falou, olha, vamos começar a botar esse povo debaixo da escravidão, e esse negócio vocês já sabem melhor do que eu. A história é a seguinte: quando Deus nos liberta, Ele não nos liberta por causa de nós. Ele nos liberta por causa da aliança que Ele tem conosco. A aliança lembrada foi a aliança de Abraão, Isaque e Jacó, que Deus tem com o nosso povo. Se eu sou a referência terapêutica, eu começo a achar que Deus faz as coisas por minha causa. Mas não, algumas vezes vai haver até fome na Terra Prometida. Se Deus é a referência, eu sei que Ele vai fazer tudo por quem Ele é e pela aliança que Ele fez conosco. Aquele povo, 400 anos na Terra Prometida, eles se misturaram. É ilusão se nós não acharmos que eles não se misturaram. Se misturaram com os egípcios, tanto que o texto relata egípcios acompanhando o próprio povo. Não foi um povo que ficou numa bolha cultural. Ele não viveu uma bolha cultural. Ele não viveu uma bolha religiosa. Eles conheceram outros deuses através da vida do Egito. E essa mistura enfraqueceu e muito a consciência deles serem um povo de Deus. Esse enfraquecimento diluiu a fé deles. Aí Deus, lembrando da aliança que Ele fez com o seu povo, Ele retira aquele povo do Egito, abre o Mar Vermelho, eles atravessam, e quando você chega em Êxodo capítulo 19, Deus junta aquele povo na frente da cordilheira do Sinai, ou no Monte Sinai, como você preferir, e aí Ele começa a falar diretamente com o povo novamente. E quando Ele fala com o povo novamente, Ele fala assim, vocês viram o que eu fizeram? O que eu fiz por vocês? É a primeira frase. Até o termo é assim, vocês viram como eu tirei vocês de lá como em asa de águias? Vocês viram que eu trouxe vocês por cima? Ok, vocês viram. Então vocês precisam começar a fazer uma coisa. Vocês precisam começar a voltar a ser o povo de Deus. Porque lá vocês se misturaram. Então vocês precisam começar a trazer à consciência quem vocês são a partir da aliança que eu tenho com vocês. Quando Deus faz isso, qual é a próxima ação de Deus? Ele dá os 10 mandamentos e toda a lei, que traria para aquele povo uma consciência de identidade. Porque aquele povo, mal ou bem, por ter pela vivência há muitos anos, por ter uma fé diluída, o que aconteceu? Eles começaram a ter outras referências religiosas, inclusive com os deuses do Egito. Então aquele povo, naturalmente, eles estavam, como a gente diria hoje, com os pés em 2 canoas. Eles tinham a referência da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, mas eles tinham a convivência com outros deuses.
E Deus falou, olha, vocês vão ter que tirar o pé de uma canoa. E a única maneira de vocês tirarem o pé de uma canoa e voltar a ser o meu povo para viver na terra prometida é vocês adquirirem novos hábitos e novos costumes. E nisso o povo caminha pelos desertos, todos, a maioria que sabe, 40 anos, com um único intuito. Deus só tinha um único intuito naquela caminhada pelo deserto. E vocês começam a perceber que o que Deus começa a fazer? Eles não têm água. Quem dá água? É o próprio Deus. Eles não têm comida. Quem dá comida? É o próprio Deus. E quando eles reclamam que em vez de ter caviar, só tinha arroz com farinha, aí Deus dá carne para eles. Então Deus começa a suprir o povo numa caminhada do deserto, um povo que deveria adquirir identidade e ser transformado novamente no povo dele para que pudesse habitar na terra que foi lhes dado como herança. E isso não é fácil. Ser transformado não é fácil. Mesmo porque quando eles chegam a primeira vez na frente da terra prometida, o que acontece? Eles não creram justamente em quê? Na aliança. A referência era outra. Era o que Deus estava fazendo por mim a partir de mim mesmo. Só 2 caras creram no que Deus estava fazendo por eles através da aliança, que foram Josué e Caleb. E foram os únicos que ficaram. O restante voltou todo para o deserto para morrer, só subiu a outra geração. Então o que isso tem a ver conosco hoje aqui, no dia 24 de março de 2019? Quais são as nossas referências quando nós falamos de Deus? É a referência terapêutica, onde Deus tem a obrigação de cuidar de mim, porque eu me acho filho ou filha dele, ou é a referência da aliança, de um Deus que continua tendo uma aliança no seu sangue, só que essa aliança não passa mais por leis e mandamentos do Antigo Testamento, mas passa por Jesus Cristo. Se essa aliança passa por Jesus Cristo, ok, se às vezes na terra prometida a gente tiver que passar fome. Se a aliança passa por mim, se essa referência passa por mim, não pela aliança, perdão, quando eu passo fome eu vou começar a achar que Deus está fazendo alguma coisa de errado, ou que eu tenho alguma coisa de errado com Deus, para Ele não estar me abençoando. A proposta, o convite do Evangelho é um convite a uma transformação. E essa transformação tem tudo a ver com referência. E essa referência é Jesus. Não somos nós. E a referência que Jesus tem para tratar a nossa vida, falando de Jesus, já não da gente, não somos nós. É a aliança que Deus tem conosco através de Jesus. Eu preciso viver essa aliança, eu preciso confiar nessa aliança. Essa aliança precisa fazer parte do meu dia a dia. Porque a hora que ela não fizer, eu caio naquela fé coitadista, onde eu acho que Jesus tem a obrigação de cuidar dos meus problemas. E não tem. Ele tem uma responsabilidade com a aliança dele conosco, e se precisar cuidar dos nossos problemas para que essa aliança seja corroborada ou confirmada, ele vai fazer. É justamente onde o autor de Efésios, o autor de Efésios não, que o autor de Efésios a gente conhece, é onde Paulo, ele começa a trabalhar as nossas referências. Então, um convite à transformação é um convite a referências a serem trabalhadas. Assim ele fala nos versículos 17 a 24, dando continuidade no texto que a gente está estudando. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança em justiça e em santidade proveniente da verdade. Para os olhares e ouvidos cuidadosos, vocês vão reparar que Paulo está falando exatamente
debaixo dos mesmos princípios que eu acabei de comentar em Êxodo. Hoje tem uma palavra da moda que nos ajuda, talvez nos ajude a entender isso melhor. Essa palavra é mindset. Mindset é uma palavra da moda que, se você for dividi-la em duas palavras menores que a compõem, quer dizer configuração da mente. O mindset quer dizer assim, você precisa configurar a sua mente para um comportamento diferente. É isso que quer dizer. E o que o Evangelho nos convida é uma mudança de mindset. Até me desculpe estar em inglês, mas é justamente esse círculo que está à volta. Eu estou com 4 sobrinhos em casa, não deu tempo de ficar traduzindo muita coisa não, tá bom? E eles vão estar aí à noite, então se preparem. Mindset, ele faz assim, aquele homenzinho com uma interrogação na cabeça é o comportamento. Esse comportamento precisa gerar uma ação com foco na solução, que geram resultados, e a performance ali você consegue ter uma caminhada mais regular e, por fim, você consegue ter melhores atitudes. Então, a maneira que eu me comporto, ela acaba sendo representada nas minhas atitudes. Então, mindset é a forma como você organiza os seus pensamentos e decide encarar as situações do cotidiano. A Carol Ducker, ela tem um livro com esse nome, chamado Mindset. E ela fala que o ser humano tem 2 tipos de mindset. Um deles é fixo, onde é aquela pessoa que não quer se mexer, a vida não sai daqui, a vida é sempre ruim, é um olhar sempre reclamador da vida. Mas ela fala de outro tipo de mindset, que é quando você entende o que move a sua vida, o qual ela chama de mindset de crescimento. Então ela diz assim, que a forma que você enxerga a vida, isso aparece nas suas atitudes. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. Se aquilo que Deus faz por mim tem a ver com meus problemas, eu vou estar sempre parado no mesmo lugar reclamando. Se aquilo que Deus faz por mim tem a ver com a aliança que Ele faz comigo, eu sigo em frente na caminhada do deserto para chegar na terra prometida, porque eu sei quem me sustenta todos os dias. E nesses termos, é onde Paulo vai nos convidar a fazer uma reflexão da nossa caminhada a partir do Evangelho que transforma o mindset espiritual da vida. Eu vou voltar 2 capítulos antes, onde Paulo fala assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. O que Paulo fala? Nós tínhamos um estado anterior. Esse estado anterior é o estado da nossa natureza, e aqui, olhando assim, grosso modo, não tem problema de usar a palavra que eu vou usar, é o estado da natureza relacionado ao pecado que existe em nós. O pecado é uma desassociação da minha vida da vida de Deus, a partir do que acontece em Gênesis 3. Quando eu desassocio a minha vida à vida de Deus, eu fico sujeito a outros deuses. Eu coloco outras coisas no lugar onde Deus devia estar. E foi justamente o problema que aconteceu lá em Êxodo. Eles começaram a colocar outras referências de deuses no lugar onde Deus queria estar. É justamente o que acontece em Gênesis capítulo 12. Se você parar para ler Josué 24, ali pelo versículo 17, você vai ver que a família de Abrão adorava muitos deuses. E Abraão é retirado desse contexto e aprende a confiar e adorar um único Deus. É justamente o que acontece na nossa vida. Quando Jesus sai do centro, quando eu deixo de ter uma vida Jesus-centrada, eu começo a viver uma vida autocentrada. E eu começo a elencar outros deuses para colocar no meu coração, no lugar onde Jesus devia estar. E esses deuses são os mais diversos nos dias de hoje. Autonomia, vaidade, dinheiro, filho, família, casamento. Nós temos hoje um panteão de deuses enormes. E com isso, esses deuses vão dividindo no nosso coração o lugar que Jesus tem que tomar. Porque se Jesus não toma esse lugar, as outras coisas vão perdendo sentido. É por isso que, se Jesus não tem o lugar central da nossa vida, nós vamos tendo dificuldade de passar pelos desertos da vida. Porque a referência sempre é o meu problema. Sempre sou eu. Nunca é ele. Eu começo a avaliar tudo o que acontece por aquilo que dá certo e dá errado. E não pela aliança que ele tem conosco. Quando a aliança que Jesus tem conosco
está na centralidade da minha vida, eu sei para onde eu estou indo. Existe uma terra prometida que nos aguarda. E tem hora que a vida vai se tornar um verdadeiro deserto por causa disso. Mas eu sei quem bota o pão de cada dia sobre a minha mesa. Eu sei de onde vem o maná e eu sei de onde brota a água. Não tem problema. Então, o que nós não podemos esquecer que o convite de Jesus a sermos discípulos, para sermos a igreja que somos e fazermos a igreja onde nós estamos, é um convite à mudança de um mindset. Nossa cabeça e nosso coração não é governado mais pelo pecado. Eu não posso colocar outras coisas no lugar central da minha vida. Aliás, as minhas ações têm que ser questionadas a partir das ações de Jesus. Se eu não questionar minhas ações a partir das ações de Jesus, quem está nesse altar sou eu, não é Jesus. E isso é que Paulo fala, quando fala que anteriormente nós vivíamos assim. Mas Paulo vai dizer também, logo em seguida, que mesmo sendo merecedores da ira de Deus, porque nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, e esse amor é justamente onde Deus muda a referência, Ele nos escolheu por misericórdia, mesmo nós não merecendo sermos o que somos, Ele vai dizer que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Eu gosto muito dessa afirmação de Paulo, que ele usa repetidas vezes em outros textos, deu-nos vida juntamente com Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que quem merecia a vida era Cristo, não éramos nós. Quando eu tenho um mindset focado na minha pessoa, eu me acho merecedor do que Deus me dá. Quando eu tenho um mindset focado na pessoa de Cristo, eu sei que tudo que vem na minha vida vem por misericórdia e nunca por merecimento. A gente tem dificuldade de entender a pedagogia ou a andragogia de Jesus, como diz uma outra autora que eu li, na hora que ele explica para a gente o que Deus está fazendo com a nossa vida. Por exemplo, vocês lembram que eu falei que Deus deu leis ao povo? Lógico, vocês sabem melhor que eu. O povo não cumpriu essas leis. Quem vem cumprir as leis? Jesus. É Ele que cumpre. Tanto que tem um episódio no Evangelho que ele fala assim, eu vim para cumprir as leis e eu cumpri. O que vocês não têm competência para cumprir, eu cumpri. Não é isso que ele veio fazer? Aí ele vai para o grande ato da história. Morte e ressurreição. E ele volta para nós falando assim, viu, toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Vocês viram que eu cumpri, eu tenho autoridade. Se você reparar, pelo menos em Filipenses capítulo 2, no final do capítulo 2, Paulo vai falar assim, que vai lá que Deus ressuscitou Jesus. Ele não fala que Jesus se auto-ressuscitou. Vocês pararam para perceber isso? Poxa, mas se Jesus é Deus, por que ele não se auto-ressuscitou? Porque pedagogicamente, a Bíblia está nos ensinando que Deus deu a Jesus o prêmio da obediência. Ele recebe o prêmio da obediência. O prêmio da obediência é a terra prometida. E hoje, inclusive o autor termina dizendo que hoje ele está sentado lá, à direita de Deus, no seu estado de glória novamente, voltando a ser Deus na sua plenitude. Quando ela diz que o prêmio é de Jesus, o que ela vai estar dizendo para você e para mim? Que nós estamos recebendo um prêmio que não é nosso, mas que pela graça Ele nos dá. Eu não sou a referência. É sempre Ele. O prêmio é dele. A vida eterna é mérito dele. E aí você começa a ouvir Paulo nos chamar, usar alguns adjetivos para se referir a nós. Por exemplo, co-herdeiros, porque o herdeiro é ele. Filhos da adoção, porque da mesma genética é ele. Por isso que ele fala, nos deu vida juntamente com... Porque o merecedor da vida eterna, didaticamente, quem é? É ele. Mas a misericórdia de Deus nos dá a mesma vida, mesmo nós não merecendo, porque nós estávamos mortos, quando estávamos mortos em transgressões. O que Paulo está nos dizendo é que se você precisa mudar a chave, o mindset precisa ser mudado. Porque se não mudar, eu vou virar um bom
como disse o Tiago agora, um bom devoto, mas eu viro um péssimo discípulo. Porque a minha referência é sempre eu e nunca ele. Se eu não mudar, eu tenho dificuldade de passar pelos problemas da vida, entendendo que problemas fazem parte da vida. Eu tenho dificuldade de entender que às vezes eu vou ficar doente, que às vezes eu vou ter momentos no deserto que eu vou sentir fome, vou sentir sede, vou sentir calor e vou sentir frio. Mas quando eu olho para a aliança que Cristo tem comigo, as coisas mudam. Eu começo a enxergar a vida a partir da soberania dele. A teu todo poder, toda a honra e toda a glória, é tudo teu. E eu preciso viver como se estivesse vivendo para o Senhor. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar assim, viu? Portanto, quem está em Cristo é nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que as novas já surgiram. Pegando tudo que vemos conversando ao longo desse mês, a primeira mensagem falou que Deus nos chama a pertencer a isso. A segunda mensagem falou que Deus nos ensina a pertencer a isso. Depois a terceira mensagem nos disse que Deus nos chama a desenvolver uma maturidade a respeito disso, para que a gente viva uma vida transformada como quem cresce nisso. E essa é a transformação que Paulo vai falar, que precisa renovar as nossas mentes e precisam aparecer nas nossas ações. Nós temos que viver sempre como quem crê em Cristo. E para isso eu quero trazer três lições. Primeiro, os nossos pensamentos precisam ser transformados pelos valores do reino de Deus. Essa é a primeira lição. Versículo 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Gentios, você pode pegar gentios e colocar na mesma página dos egípcios, ou seja, pessoas que não criam em Deus, nesse Deus que a gente crê. Esses são gentios. Pode colocar gentios como pessoas que tinham várias referências de deuses também. Porque os gentios eram helenistas, os helenistas eram romanos e gregos e romanos acreditavam em muitos deuses. O que Paulo está falando para a gente aqui, a primeira lição dessa manhã, é que nós temos que não podemos mais viver de maneira fútil, como se crêssemos em outras coisas que não seja o próprio Deus. É isso que ele está ensinando para a gente. Eu preciso colocar Jesus como referência. Se eu não colocar, eu não vou viver uma vida transformada. Eu preciso ter Jesus como a força motriz da minha ação. Isso tem que começar no pensamento. Senão eu vou estar vendido às futilidades dos meus pensamentos. Isso nos leva a dois movimentos. Ele tem que dizer que a antiga forma de viver precisa ser posta de lado. Tem gente querendo viver como Jesus, mas recortando Jesus a partir da sua própria percepção. O Evangelho fala diferente. A gente precisa recortar a nossa vida a partir de Jesus. Então algumas coisas que eu fazia não cabem mais na minha vida. Algumas referências de valores não cabem mais na minha vida. Se eu não fizer isso, gente, nós não estamos vivenciando a vida de discípulos. Nós estamos vivenciando outra coisa. Eu preciso ter muito claro para mim os valores do reino de Deus, ou eu vou estar vivendo uma outra coisa que não é aquilo que Jesus está chamando para viver. E o pior de nós vivermos outras coisas é que a gente vai criando uns deuses muito complicados. Por exemplo, o Deus da oração santa. Conhece esse? Sim. Porque algumas orações vindo de algumas pessoas são mais santas que as de outras. Esse é o Deus. Esse Deus diferente. Não é? A gente começa a viver o Deus da agenda religiosa. O Deus da agenda religiosa é aquele Deus que diz que você só está com Jesus se estiver algumas horas em alguns lugares. Você não tem uma vida. E quando a gente está aqui domingo, que domingo para nós aqui é o nosso momento de estar como igreja, não é porque a gente vem para o culto. O culto é a vida. E aqui a gente celebra o que aconteceu durante a semana toda. Mas o Deus da celebração religiosa, né, fala assim, domingo é o dia de estar na igreja. E como diziam os antigos, tem até roupa de igreja, né? A gente começa a escolher, o Deus da música da igreja. Porque eu me permito ouvir as músicas que eu quiser de segunda a sábado, mas domingo eu só ouço a música de igreja. Eu também não entendo isso.
Eu acho que músicas têm boas e ruins, dentro e fora da igreja. Eu tenho que ter os valores do reino na minha vida e saber discernir aquilo que eu estou ouvindo. Não existe isso. Tem um Deus que é muito ruim. O Deus da amizade da igreja. Esse é péssimo. Porque esse nos aliena do resto das pessoas. É um Deus totalmente alienante. Ele cria devotos cegos, porque eu só ando com gente da igreja, só falo de coisa de igreja, só estou com gente... Cara, isso é terrível. Eu fico pensando, se a gente fizer só isso, como é que fica aquilo que Jesus nos pede, que é falar do amor dele para outras pessoas? Aonde a gente perdeu isso? Não existe isso, gente. A gente tem, como a gente reclama dos deuses que tem lá fora, mas nós temos muitos deuses aqui dentro também. Que a vida no Egito nos fez ficar encapsulado, virar uma bolha. Eu preciso colocar Jesus em tudo, gente. No meu trabalho, na minha família, no meu relacionamento. Senão eu vou não estou largando uma forma de viver que eu tinha antes de ser alcançado por Ele. Uma outra coisa que diz, as nossas referências de vida precisam mudar. Se as nossas referências de vida não mudarem, dificilmente a gente vai ter resultados diferentes. Aí eu vou usar uma máxima de coach. Não tem nada a ver, recorta isso do resto da mensagem, mas usa para a sua vida se fizer sentido. É difícil você ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Por isso que o Evangelho, ele nos propõe evolução. Eu preciso me aproximar, só que a evolução está em Cristo, não está em mim mesmo. Diferente do coach que é performance, no Evangelho, a evolução está nele, eu não tenho que performatar nada. Se tem que ter alguma performance na minha vida, é me humilhar debaixo desse Deus e falar, Deus, eu cada vez menos e o Senhor cada vez mais na minha vida. É a única performance que tem. Cada vez menos eu e cada vez mais o Senhor. E aí nós começamos a perceber uma coisa que nem eu nem você gostamos. Quando eu falo cada vez mais Deus e cada vez menos eu, Jesus começa a nos pedir coisas que nós não gostamos de fazer, mas precisamos fazer. Mas precisamos fazer. Perdoar quem nós não queremos perdoar, amar quem nós não queremos amar, andar do lado de gente que a gente não gosta de andar do lado. E só um coração humilde tem competência para isso. E esse coração humilde é do Senhor. Não é meu. Porque se bobear, eu vivo na antiga forma de viver. Em segundo lugar, o que Paulo vai nos ensinar essa noite, o resto fica para de noite, é que os ensinamentos de Cristo são os alicerces da nossa transformação. Ele vai falar assim nos versículos 20 e 21. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Gente, esse texto aqui, com mais dois que eu vou usar já, me ensinou uma coisa há muitos anos me ensinou uma coisa que eu tinha dificuldade de entender como cristão. E eu vou compartilhar ela com vocês. Se vocês não gostarem, vocês falam para mim depois. Mas isso me ensinou, me esclareceu pelo menos. Pode ser eu querendo arrumar desculpa, mas pelo menos biblicamente é que eu achei. Quando você vê um cara falando que nós não estamos vivendo o que nós aprendemos, o que aconteceu conosco? Nós mudamos o caminho. Não é isso que ele está falando? Aí, lá nos meus idos de 10 anos de convertido e tudo mais, eu falava assim, pô, se esse cara é crente, como é que ele está nessa vida? É porque nós cometemos um engano. Nós associamos a salvação à santificação. E são duas coisas totalmente diferentes. Quem nos salva é Cristo pela graça. Por isso que a gente corre o risco de chegar no céu e ver um monte de gente e falar assim, cara, mas esse cara está aqui? Ele largou a igreja e estava numa vida aí qualquer, esse cara está aqui? Aí Deus vai falar, sim, está sim. E aí? Porque salvação é de única e exclusiva propriedade de Deus. A gente não tem ingerência sobre as pessoas salvas. Nós não temos. Como pode correr o risco de a gente olhar lá e não encontrar muita gente que a gente gostaria de abraçar no céu. E cadê o Cláudio? Não veio? Porque salvação não depende da gente.
Agora, ser discípulo de Cristo é uma escolha. Ser discípulo de Cristo é uma escolha. Ser salvo, não. Ser discípulo, sim. Porque ser discípulo de Cristo infere um processo de educação e transformação da minha mente e do meu comportamento. Por isso é a briga. Porque eu tenho que ser rasgado de dentro para fora para ser discípulo de Cristo. E nem todo mundo topa essa parada. Por isso que Paulo fala, viu, Jesus ensinou uma coisa para vocês estão fazendo outra, e não é a primeira vez que ele fala isso não. Vocês já tiveram a curiosidade de abrir a carta de Gálatas e ver como Paulo começa essa carta? Ele começa falando assim, admiro. E aqui acho que Paulo estava com sangue nos olhos, hein? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ele está falando assim, viu? Vocês começaram a ouvir uma coisa diferente do que Jesus morreu pelos seus pecados, para que vocês tivessem acesso a Deus e sejam discípulos de Cristo, para viver uma outra coisa. Então isso é perfeitamente possível. Em João capítulo 6, versículo 66, Jesus falou uma palavra a respeito da salvação, aí os caras falaram assim, nossa, mas como é dura essa palavra. E sabe o que eles fizeram? E ali está escrito discípulos. Eles abandonaram. Jesus apareceu ressurreto em Mateus capítulo 28, alguns duvidaram. Não pode ser. Como? Então ser discípulo de Cristo é uma escolha. Aprender a ser como Jesus é uma escolha. E vai depender diretamente de quanta energia você e eu queremos imprimir nisso. E tem gente que não vai querer. Vai querer recortar o evangelho pela vida. Não, o que eu chamo de recortar pela vida? Às vezes eu falo isso, talvez não seja tão claro. Isso aqui até está de acordo com o que eu penso. A referência sou eu. Isso aqui não está de acordo com o que eu penso, eu não vou fazer. Mas o evangelho de Cristo, para discípulos de Cristo, fala diferente. Olha para a sua vida e recorta a partir de quem eu sou, de Jesus. Olha para a sua vida e recorta a partir do que eu falo. Olha para a sua vida e recorta para aquilo, a partir daquilo que eu digo que você tem que ser e viver. É assim. Se isso não mudar, se isso não for assim, gente, nós não nos tornamos discípulos. Nós nos tornamos outra coisa, frequentadores de igreja, consumidor de igreja, devoto de igreja, sei lá como é que vocês querem chamar. Mas discípulo a gente não se torna. Eu gosto muito de uma palavra do Ed René, que eu ouvi há muitos anos e repito ela, aquilo falou tanto no meu coração, gente. É uma ilustração, na verdade. Que discípulo, a palavra aramaica para discípulo é talmide. O Ed René explicou isso e eu absorvi. E o talmide, dizia que um talmide tinha que andar. E Rabi era o mestre, né? Tanto que alguns chamam Jesus de Rabi. O talmide tinha que andar tão próximo do seu Rabi, a ponto da poeira da sandália do Rabi sujar a roupa dele. É esse tipo de vida, esse tipo de discípulo que Jesus espera. Porque se não for assim, não tem transformação. Tem adaptação, adequação, o que você quiser dizer, mas transformação não tem. Não existe. Por fim, em terceiro e último lugar, a nossa forma de viver precisa ser transformada pela nossa forma de pensar. Se eu não me aproximo da Bíblia, o meu comportamento não muda. Lembra lá do desenho do Mindset? Ele vai dizer assim, quanto à antiga forma de viver, dispam-se do velho homem. Não vive dessa forma. Coloque isso para fora de vocês. E Jesus vai falar assim, revista-se do novo homem, criado para ser semelhança de... E aqui é onde Paulo me apertou, sem me abraçar. A forma que eu vivo corresponde à forma que eu fui criado por Jesus? Foi essa pergunta que eu trouxe para cá para mim. A forma que eu vivo é correspondente a isso? Eu falo assim, Cláudio, você está se tornando cada vez mais semelhante a Jesus? Não em santidade, que santo é Ele, mas em atitude, em ação, em vida, em pensamento, em comportamento, em relacionamento.
Faça essa pergunta para você. É justamente o que Paulo pergunta. Não adianta eu querer. E isso não é fácil. Porque lá em lá em Romanos capítulo 6, ele vai falar assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E aí sim, Gálatas capítulo 5. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Esse é um texto um pouquinho mais complicado, que a lei aqui é a lei da morte, mas o que eu quero reforçar nesses dois textos? Não é fácil fazer isso. Nós vamos estar sempre em conflitos se nós resolvermos ser discípulos de Cristo. Não é fácil. E aí a gente começa a entender até o que Jesus fala, né? Olha, gente, se você quiser me seguir, você vai ter que pegar a sua cruz. Não tem jeito. Não existe vida de discípulo sem carregar a cruz. Aí você vai entender aquilo que Jesus fala, quando ele fala assim, olha, as raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Você está disposto a isso? Aí você vai entender quando Jesus fala, olha, se você quer ser meu discípulo, faz o seguinte, pense em duas coisas. Você é capaz de construir uma torre e acabar ela? Porque se não acabar, é melhor nem começar. Você sabe com quantos soldados você vai à guerra? Se não, nem vai, pede paz antes. Jesus está falando de todos esses textos de ser discípulo. Ele não está falando de salvação. Ele está falando de ser discípulo. A caminhada não é fácil. E as maiores... Eu gosto muito daquela imagem da pipoca lá no começo, justamente por causa disso. Se não estourar de dentro para fora, não vai, gente. Não adianta botar roupa bonitinha na pipoca, não adianta a pipoca falar palavras bonitinhas, não adianta. Eu preciso me render a Deus cada vez mais. Reconhecer os meus pecados e entender que eu coloco outros deuses fáceis na minha vida, no lugar de Jesus. E eu preciso permitir que Jesus entre na minha vida, eu quebre esses deuses. E em nome dele que esses deuses sejam quebrados. E eu preciso ir adiante, me aproximando cada vez mais da imagem de Deus. E esperando que Deus, através de mim, cumpra o compromisso que ele tem com a aliança dele. Até o dia que ele nos conduzir à terra prometida e chegarmos lá e digamos assim, Senhor, cheguei. É assim. Então eu quero terminar com 3 perguntas. Pergunta número 1. Seus pensamentos estão alinhados com os pensamentos do reino de Deus? Essa é a primeira pergunta. Segundo, a sua vida tem refletido os ensinamentos de Cristo? Em terceiro e último lugar, o seu comportamento é um comportamento em convergência com a de um discípulo ou uma discípula de Cristo? Eu queria orar com você agora por essas 3 respostas.